Bem-vindos ao podcast da Brás Leitão. Hoje vamos analisar a transposição para o direito nacional do novo direito conexo dos editores de imprensa, consagrado numa recente diretiva europeia, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. Olá, Luísa. Olá, Vasco. Bom, hoje vamos falar sobre a diretiva UE 2019-790, mais conhecida como a diretiva MUD, ou Mercado Único Digital, em inglês Digital Single Market Directive, e vamos falar também um bocadinho sobre a transposição desta diretiva para o ordenamento jurídico português. Portanto, se calhar, podemos começar com um ponto de situação. Sim, acho que sim. Talvez dar também um breve contexto histórico. A diretiva surge no âmbito da estratégia do mercado digital para a União Europeia. Foi divulgada pela Comissão em 2015 e em 2016 temos um primeiro draft que foi apresentado pela Comissão ao Parlamento Europeu, mas houve grandes tumultos a propósito de certas disposições e, portanto, houve algum atraso. Isto é quando eles estavam a anunciar o fim da internet, não é verdade? Sim. É a chamada diretiva que vai acabar com a internet, supostamente. Sim, acusações de violação de direitos fundamentais como liberdade de expressão e portanto, houve um incumprimento genérico por parte da maioria dos Estados, inclusive em Portugal ainda não foi transposta. E por isso... Estamos quase, não é? Estamos quase, esperemos que sim, temos esperança que seja agora neste semestre em 2023, porque tivemos uma primeira proposta de lei para autorização legislativa em 2019, mas que temporalmente coincidiu com o chumbo do Orçamento de Estado e, portanto, explotou um novo processo eleitoral e acabou por caducar em janeiro, com a altura do atual governo 23. Portanto, atualmente temos uma nova proposta de lei em cima da mesa e esperemos que seja agora que isto ande para a frente. Do que eu vi, esta nova proposta de lei não é muito diferente da primeira, mas enfim, não se percebe todo este tempo que tem demorado. De facto, esta diretiva tem sido uma diretiva bastante polémica, demorou imenso tempo a ser aprovada e, enfim, já como disseste, já estamos aqui há vários anos a tentar transpor, não só em Portugal, mas também em muitos outros países. Acho que talvez era importante para os ouvintes também perceberem o que é que está aqui em causa. Enfim, aqui vou ter que ler o objetivo desta diretiva, que é estabelecer normas que visam uma maior harmonização do direito da União aplicável aos direitos de autor e direitos conexos do mercado interno, tendo em conta, em especial, as utilizações digitais transfronteiriças de conteúdos protegidos. E a presente diretiva estabelece igualmente regras em matéria de exceções e limitações aos direitos de autor e direitos conexos, de facilitação de licenças, bem como regras destinadas a assegurar o bom funcionamento do mercado de exploração de obras e outro material protegido. Ou seja, trocando isto por miúdos, é uma diretiva que visa pôr o mercado de direitos de autor a funcionar como deve ser na União Europeia, facilitar a utilização de conteúdos protegidos por direitos de autor nos vários Estados da União Europeia, para que seja mais fácil também haver licenças transfronteiriças. E diria que talvez os principais objetivos desta diretiva, para além deste resumo que está no início da diretiva, há, por um lado, o objetivo de proteger os editores de publicações de imprensa. Há, por outro lado, um objetivo de reduzir o chamado value gap, e este value gap ou seja, um intervalo de valor entre aquilo que um produtor, um criador de um conteúdo recebe e aquilo que as grandes plataformas depois que utilizam esses conteúdos também recebem ou oferem. Portanto, é tentar reequilibrar aqui as posições destas duas partes. Temos também um objetivo de conservar material cultural,
através de digitalização de obras. Temos também um objetivo que é regular os meios de ensino à distância. Por outro lado, também temos um objetivo desta diretiva que é regular a prospecção de dados e de texto, o chamado Text and Data Mining, que isto é fundamental para a nova tecnologia e para a nova economia digital em termos de machine learning e inteligência artificial. Portanto, assim, grosso modo, temos estes vários objetivos, sendo que também há um objetivo final, e que foi o mais polémico, que é a responsabilização das plataformas de carregamento de conteúdos por utilizadores. O famigerado artigo 17. Exatamente, o famigerado anterior artigo 17, o 13, na versão anterior, antes de ser aprovado. Portanto, temos este objetivo de fazer com que essas grandes plataformas e, enfim, o legislador europeu, quando estava a pensar nesta norma, estava a pensar em grandes plataformas como, por exemplo, o YouTube, em que há muitos utilizadores que carregam conteúdos protegidos por direitos de autor, e, de certa forma, mudar o paradigma, porque antigamente estas plataformas estavam abrangidas por um regime de safe harbor, portanto não podiam ser responsabilizadas por os conteúdos que eram carregados nos seus serviços, nas suas plataformas pelos utilizadores, e agora muda um bocadinho a figura. Eles são, à partida, responsáveis, a menos que façam determinadas coisas para excluir a sua responsabilidade. Portanto, houve aqui uma inversão. E as grandes preocupações das grandes tecnológicas, Google, YouTube, claro, as exaltações. Exatamente, obviamente isto foi uma diretiva que disputou aqui lobbying dos dois lados e, obviamente, as grandes plataformas são das principais entidades afetadas por esta diretiva. A própria República da Polónia instaurou um processo no Tribunal de Justiça da União Europeia a propósito deste artigo. Exatamente, portanto. exatamente. Bom, há aqui também, mas vamos regressar ao primeiro objetivo que eu mencionei, que era a criação do novo direito conexo dos editores de publicações de imprensa, que eu acho que também é o tema que vamos aqui tratar em mais profundidade hoje, e vamos deixar os outros temas polémicos para chegar para outros episódios daqui do nosso podcast em dúvida. Este novo direito conexo, que, enfim, agora já está consagrado no artigo 15 da diretiva, o que pretende é proteger estas empresas jornalísticas, e é preciso se explicar talvez um bocadinho da história. Nos anos 90, com a vulgarização da internet, muitas das empresas jornalísticas colocavam os seus conteúdos todos online, nem havia paywalls nem nada, portanto os jornais passaram todos para o mundo digital. E, com isto, várias outras empresas e outros serviços começaram a aparecer, nomeadamente serviços de news aggregation, news aggregators, portanto, que vão agregar notícias de várias fontes e, no fundo, colocam numa página de internet ou num serviço todas estas notícias, que torna a vida mais fácil para o utilizador, porque só tem que ir a um sítio para receber as notícias que quer. Haviam outros serviços, por exemplo, o Clipping, que também faz, digamos assim, a seleção de conteúdos alheios de outras empresas, das empresas jornalísticas, e depois direciona esses conteúdos aos seus clientes. Portanto, tudo isto foi visto pelos editores de publicações de imprensa como algo um bocadinho injusto, na medida em que eles é que tinham um investimento de produção destes conteúdos, tinham que ser eles a contratar jornalistas, garantir que as informações eram fidedignas, custear todas as viagens dos jornalistas para os locais, para recolher as fotografias e por aí fora. E, portanto, o investimento estava a todo lado das empresas jornalísticas e tínhamos depois outras empresas, outros serviços que aproveitavam-se desse investimento alheio para também desenvolver depois um serviço com fins lucrativos. E até então, como é que estas empresas cautelavam os seus direitos? Pois isso é que era um dos grandes temas, porque a situação em Portugal até era um pouco diferente da maior parte dos outros países da União Europeia. Mas
no esmagadora maioria dos países, o que havia era quase como a necessidade destas empresas pedirem autorização aos jornalistas, aos autores dos conteúdos, para permitir que pudessem pôr ações em tribunal contra estas empresas, mas havia sempre dificuldades de legitimidade, legitimidade processual, necessidade de confirmar toda a transmissão dos direitos, desde o autor até a empresa, por aí fora. Tornava-se muito complicado, e daí é que surgiu esta ideia de criar um novo direito conexo, que é, enfim, atribuído às empresas jornalísticas, e elas em si, a título próprio, enfim, e com legitimidade própria, podem então atuar contra este serviço e exigir que o seu investimento seja também compensado quando há utilizações alheias. Só para dizer também que houve 2 experiências anteriores na Alemanha e em Espanha, com a criação destes direitos conexos dos editores, que fracassaram totalmente, foram vistas como 2 leis que não conseguiram os seus objetivos, mas pronto, com esta nova diretiva, aqui uma nova tentativa de implementar este novo direito conexo dos editores de publicações de imprensa e ver se desta vez vinga. E esta diretiva já surge depois desses fracassos, exatamente, por assim dizer, exatamente. Portanto já culmina aqui alguns aspectos. A ideia é que agora, havendo uma harmonização, e se todos os países, todos os Estados-membros estiverem por trás deste novo direito conexo, talvez agora funcione. Mas pronto, agora estamos numa fase, como estavas a dizer, transposição deste novo direito conexo para os vários países, e pronto, há uma proposta de lei que eu acho que já conheces, não sei se queres dar aqui alguns... Sim. Talvez concretizar também um bocadinho o artigo 15 e no que é que neste novo direito conexo se traduz. No fundo, é a faculdade do editor de imprensa autorizar ou impedir que terceiros utilizem, reproduzam, comuniquem ao público no seu todo ou partes das suas publicações periódicas, não é? O Vasco falou do clipping, portanto, mesmo excertos, tenta-se prevenir que haja uma divulgação dos seus direitos sem a obtenção do seu consentimento. No entanto, há aqui limitações que também parece fazer sentido realçar. Desde logo, há uma proteção, o objeto de proteção das publicações periódicas tem a ver com publicações periódicas com atividade jornalística e, portanto, publicações de caráter científico, académico, estão desde logo de fora. E os blogs também, não é verdade? Certo. E por isso esta regra tem de facto exceções, não só as exceções que já estão consagradas no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos no regime das utilizações livres, portanto o leque de exceções que está ali elencado aplicar-se-á também neste direito, mas o próprio artigo 15 e o decreto de lei proposto, anexo à proposta de lei, também prevê outras exceções, como a permissão do uso de hiperlinks, portanto não estará o uso de hiperligações onde estão as publicações periódicas poderão ser divulgadas por regra. E, por exemplo, outra das exceções que também é relevante é o uso de excertos muito curtos de caráter não económico, ou seja, utilizações a título pessoal, não é? Hoje muitas pessoas têm um espaço na internet, desde blogs, páginas nas redes sociais e, portanto, a publicação de 3 ou 4 palavras, em princípio, poderá ser reproduzida licitamente. Pois. Em termos de duração, do que eu percebi, este direito também é
dos mais limitados que há nesse nosso ordenamento jurídico. Esse é um tema muito interessante porque o exercício deste direito é substancialmente inferior aos restantes direitos conexos. É de 2 anos, portanto, muito curto. Portanto, as empresas têm 2 anos, basicamente, para tentar... Têm 2 anos após a publicação para exercer o seu direito. E obter uma remuneração pela utilização dos seus conteúdos. Este direito estará se o decreto de lei for aprovado, junto dos restantes direitos conexos, o que me parece fazer algum sentido. E acho que também é importante realçar a questão de que a proteção das obras individuais não estará em causa, ou seja, os titulares de direitos das obras individuais que fazem parte da obra coletiva da publicação periódica não poderão livremente explorar as suas obras e este direito não deverá ser um impeditivo a esse exercício. Pois. Bom, isto tem sido polémico desde o início e acho que vai continuar a ser polémico porque, enfim, os direitos e as exceções acho que estão bastante claras e, de facto, como isto é uma transposição obrigatória, não há margem aqui para o legislador nacional alterar aquilo que é, digamos assim, o conteúdo essencial deste novo direito conexo, onde vai agora, enfim, dar pano para mangas é aquilo que é como determinar depois o valor que as empresas jornalísticas, portanto, de acordo com a lei, o termo é os editores de publicações de imprensa, como é que se determina o valor que devem receber pela utilização dos seus conteúdos. Já, enfim, dei uma espreita dela na proposta de decreto-lei, como é óbvio, e o legislador nacional introduz aqui uma série de critérios, um pouco à semelhança do que se fez também em França, e manda atender aqui a estes critérios nessa determinação do valor. O legislador nacional, quando eu digo isto pressupondo que o projeto de lei siga e que a relação se mantenha igual, mas é necessário atender aos investimentos em recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros destas empresas jornalísticas. Portanto, para determinar o valor que elas devem receber, a remuneração que devem receber pela utilização dos conteúdos, é preciso ter em conta os investimentos que são feitos na produção desses conteúdos. Por outro lado, depois há um segundo leque de critérios que têm a ver com os benefícios que estas plataformas, estes prestadores de serviços da sociedade de informação, os benefícios que eles recebem ou obtêm através da utilização dos conteúdos das empresas jornalísticas. Portanto, também é preciso olhar para aquilo que são os benefícios destas empresas. E, por fim, a proposta de lei também prevê a necessidade de se olhar para o prejuízo que as empresas jornalísticas sofrem quando os seus conteúdos são utilizados por estas plataformas, por estes prestadores de serviços da sociedade de informação. No fundo, temos que depois conjugar isto tudo e com esta mistura, tentar depois determinar qual é o valor a receber. Isto ainda vai dar muita polémica. Estas autorizações podem-se obter junto das entidades de gestão coletiva? Sim, também existe essa possibilidade de uma entidade de gestão coletiva fixar depois uma tarifa que é aplicável a estas porque isso facilitaria, de certo modo, a obtenção de direitos e as autorizações. Pois, mas há empresas que poderão beneficiar e poderão querer fazer uma negociação bilateral. Enfim, algo que ainda vai gerar muita polémica e fazer correr muita tinta, mas deixaremos isto para outros episódios. Muito obrigado, Luísa. Obrigada, Vasco.